Podcast Memória Rádio Disney. Salve, salve galera, eu sou o Chorão do Charlie Brown. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Bem-vindos ao novo episódio do Memória Rádio Disney. Uma viagem no tempo com as melhores recordações da sua rádio com seus artistas favoritos. Hoje, com o Chorão do Charlie Brown Jr. Rádio Disney, seja bem-vindo ao Brasil, obrigado! O Charlie Brown Jr. foi uma banda que marcou o rock brasileiro, misturando em seus vários hits pitadas de reggae, com rap, com skate punk, entre outros estilos urbanos, e assim criando uma identidade que conquistou o coração de uma galera. A banda começou a escrever sua história em 92, e em 2010, quando eles estavam consagrados já no cenário musical brasileiro, a Rádio Disney chegou ao Brasil, e eles vieram nos visitar, dando aquela sorte pra gente que estava começando a escrever nossa história também. Pô, vim aqui fazer uma visita, não podia faltar também, né, cara? Vim conhecer a rádio, uma oportunidade boa pra rever velhos amigos e conhecer coisas novas, né? E neste nosso primeiro encontro, foi uma boa oportunidade para batermos um papo com o Chorão nos estúdios da Rádio que te ouve e reafirmarmos o quanto eles eram grandes no mundo da música. Para você ter uma ideia, perguntamos se o Charlie Brown Jr. já havia se apresentado fora do Brasil. E o Chorão tentou ser modesto, mas se liga só. A gente viajou pouco, assim, pra fora. Eu fui já pro Japão, é muito legal, assim, toquei em 2 cidades lá, Nagoya e Tóquio. Estavam shows lotados, assim, foi uma grande surpresa pra mim. Foi uma das maiores experiências que eu tive em termos de, sei lá, de vivência mesmo, de experiências com a banda. Depois a gente foi pra Londres, tocamos em Portugal. Também fizemos um lugar chamado Garage Temple, que só toca Metallica, Offspring, só tocava a galera mais pesada, assim. A gente foi nesse lugar e enfrentou, assim, no peito, e foi muito legal. Fizemos Boston, Miami, Orlando, Nova York. Toquei no China Club, que assim também só toca de vez em quando, assim, quem aparece pra dar uma palhinha lá, assim, é David Bowie, assim, Mick Jagger, essa galera assim, pouco conhecida do rock e tal. Em 2010, eles estavam lançando seu 10º álbum e por conta disso resolveram fazer um trocadilho com o nome do projeto, chamando-o de Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva, que foi muito bem sucedido e nos trouxe músicas inesquecíveis. A gente lançou esse disco chamado Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva, que pegou a galera, assim, acho que desprevenida. Teve uma música chamada Me Encontra, que foi super bem no começo. Então me encontra, ou deixa eu te encontrar. O Charlie Brown Jr. ao todo lançou 10 álbuns de estúdio e outros 3 ao vivo. 2 desses discos, o de 2005 chamado Tamo Aí na Atividade e esse de 2010 chamado Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva, ganharam um Grammy Latino de melhor álbum. O primeiro que eu ganhei, assim, a banda tava numa ascensão diferente e até a formação era outra e tal. Então, assim, na época eu tava mais, assim, ligado nessa coisa de não, quero ganhar esse prêmio, porque eu ganhei, graças a Deus, o Charlie Brown é uma banda muito reconhecida, vários prêmios em televisão, vários prêmios em rádio, vários prêmios, sabe, assim, o maior prêmio que a gente tem é o nosso público e nossa música, né, mas em termos de reconhecimento, assim, foram várias vezes que a gente subiu pra pegar o caneco, assim, digamos assim. Então, mas essa segunda vez agora, eu realmente não tava esperando, porque se cogitou da gente ir pra cerimônia, que foi em Las Vegas. Sim. Pô, isso seria uma boa ocasião, uma boa oportunidade pra conhecer, né, meu? A gente não tava esperando mesmo, porque senão talvez a gente tivesse ido na cerimônia, tivesse ido, sei lá, participar desse momento onde o nego ali, no momento que anuncia o teu nome ali, você tá ali pra receber ali. E a gente perguntou pro Chorão neste dia, já que ele não estava em Las Vegas esperando o tal prêmio, onde ele estava. Assim, saí pra jantar, né, e aí tinha começado a cerimônia, eu saí pra jantar, falei, eles vão anunciar os prêmios internacionais, talvez mais pra frente e tal, né. Quando eu cheguei no meu prédio, por coincidência, o meu porteiro, por alguém, ficou sabendo, e o meu porteiro do meu prédio falou, seu Alexandre, o senhor ganhou o Grammy, tá ligado? Eu falei, pô, não acredito e tal. Tava até agora ligado na internet, não tinha saído nada e tal. E aí, pô, fiquei sabendo por isso. Aí começou o telefone, não parava de tocar, né? Prêmios, muitos hits, sucesso. Um cara com a inteligência do Chorão não poderia ter conquistado menos do que conquistou. E além de tudo isso, ele ainda se aventurou pelo cinema, sendo responsável pelo roteiro do filme O Magnata,
que teve o ator Paulinho Vilhena, interpretando o papel principal. No começo do Charlie Brown, eu fazia o roteiro dos clipes, né, assim, então eu já trabalhava antes de Charlie Brown fazer sucesso, eu já trabalhei em produtoras, tanto de vídeo quanto de som, né? E aí eu comecei, assim, a fazer os roteiros para os meus clipes. E disso, acho que criou-se uma unidade entre o skate, a música, os clipes, os vídeos, dos vídeos ao cinema, entendeu? Eu escrevi uma história, eu fiz o meu primeiro curta com o André Bujanra, que tinha uma música do Charlie Brown chamada Sino Dourado, e aí eu fiz quase que um longa-metragem pro clipe, assim, ele falou, meu, isso aqui vai ser um curta. Aí, tipo, a gente fez a música e tivemos que editar, a música parava no meio, entrava uma fala, e depois ele voltava a música de novo e tal. Me lembro ela ainda uma menina, subiu pra mente, ela virou minha sina. Quem disse que o tempo importa pra nós? Isso aí eu vi que eu tinha meio que jeito pra parada e peguei gosto também. E aí escrevi a história do Magnata, foi a primeira história que eu escrevi que foi um longa-metragem, né? Quando a história terminou, eu por coincidência tava trabalhando com um cara chamado João Araújo que me apresentou pra uma galera chamada Caio e Fabiano Gulani, que são os irmãos Gulani, que fizeram Carandiru e acho que mais de 100 projetos aí também vitoriosos, muito legais, assim. Os caras são, assim, top no cinema, assim. E aí eu, tive uma oportunidade de ter uma conversa com esses caras e eles avaliaram o meu roteiro e eles falaram que, cara, você tem um roteiro muito bacana. Eu jamais imaginei que esse roteiro fosse ser filmado, fosse ser mesmo rodado e tal, assim, com a produção que foi. Então, assim, foi muito legal. Teve acho que foram 500 mil pessoas que foram ver o projeto no cinema. Eu ganhei melhor trilha sonora no Festival de Cinema da Companhia Paulista de Cinema da Fiesp, que é um festival super rigoroso e tal. Aí levei melhor montagem e melhor trilha, né? Melhor roteiro fica pro próximo. O principal fator que une os fãs e uma banda são as músicas. E as letras das músicas que o Chorão fazia com Charlie Brown atraíam gerações diferentes. Nessa de unir gerações, o Chorão se juntou ao NX0 em 2011, que era a banda do Di Ferreiro na época, para fazer uma nova versão de Cedo ou Tarde. E na sua parte da música, o Chorão citou o seu pai, que foi uma figura importante na sua história. Quase de manhã, mais uma noite do vazio, eu me autodesafio. Lá fora o mundo louco, sem perdão nem compaixão. A combustão em rota de colisão, a sinfonia da destruição. Vivendo o sonho e também o pesadelo. Eu vendo o mundo regredindo entre a fé e o dinheiro. Saudade do meu pai e dos amigos que morreram. E falando ainda no pai do Chorão, em 2012, quando Charlie Brown Jr. voltou à Rádio Disney, o Chorão contou um episódio em que seu pai o esqueceu no supermercado porque ele estava na seção de discos. Assim, meu pai, ele tinha costume de ir no mercado, né, e me levar. Uma vez até ele me esqueceu no mercado e voltou, o mercado já estava fechado. E ele me levava no mercado e eu sumia, por isso que ele me acabou me esquecendo. Porque em vez de ir pra sessão de brinquedos, como era o cotidiano, assim, né, e o normal da criançada naquela época de 8, 9 anos, assim, eu ia pra sessão de discos. Então vinil pra mim sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E por acaso, meu pai escutava muito rock, Elvis Presley e tal, não sei o que, Taraná, Beatles, essas coisas todas. Eles tocavam muito MPB, né, porque minha mãe escutava muito rádio, assim, dona de casa, escutava muito MPB. Mas eu já pulei pro rock. Meu primeiro disco de rock foi um disco do Scorpions, depois eu comprei um do Nazaré, depois eu comprei um do AC/DC, depois eu comprei um do Kiss. Aí eu comecei a escutar Rod Stewart. Então, assim, desde pequeno eu tive afinidade com o rock mais pesado, com a música, né, assim, e depois com o rock e tal. E aí, quando eu comecei a perambular pela rua, que eu fui estudar, que eu comecei né, assim, fazer esse intercâmbio com os meus amigos do que era legal de música ou não, porque nos anos 80 era, sei lá, se falava muito de música, assim, né, muito, muito mesmo. Até porque não tinha internet, então a gente gravava fitinha um pro outro. E o skate veio logo depois, sendo outra paixão na sua vida, que inclusive deu origem ao seu apelido Chorão. Eu andava de bicicleta na época, eu corria de bicicross, todo mundo teve a fase do bicicross, assim, da minha idade, assim, bicicross, e depois eu fui até Ibirapuera um belo dia eu vi uma galera, assim, seleta, super fechada, assim, era um clã muito fechado, e eu, na semana seguinte, vendi minha bike, comprei um skate e colei lá. E por isso que veio o apelido do Chorão, que eu ficava sempre de cantinho, assim, até a galera meio me aceitar. E eu acabei entrando num clã fechado, que o skate era bem underground nessa época, assim, 82, 83, por aí, assim.
E o skate trouxe pra mim toda uma cultura, porque o skate é uma parabólica, né? De comportamento, de música, de veste, de jeito de se falar, de jeito de se vestir, de enxergar a arquitetura, o mundo, as coisas e tal, as bandas próprias e tal. Então veio daí, o skate e a música vieram na sequência, mas aí em campeonatos de skate, como tocavam bandas como Grinders, Garotos Podres e tal, eu comecei a ter vontade de querer tocar. Meus pais se separaram, eu acabei indo para Santos com meu pai, encontrei a cena maravilhosa do Rock de Santos e eu tenho essa banda soberba. E essa banda soberba, como o próprio Chorão disse, que queria muito tocar, que queria muito colocar sua voz no mundo. Mas eles não tinham onde nem quem quisesse contratá-los, já que estavam começando. Primeiro show foi no aniversário do Chorão, né? A gente não tinha onde tocar, então eu inventei uma festa pra gente tocar. E foi muito legal, porque assim, colou uma galera, era assim, tipo, baratinho, 5 reais o homem, mulher não pagava. A gente vem de uma cultura de bandas que cantavam em inglês e bandas que faziam cover, né? E a gente não queria nenhum nem outro, né? A gente queria fazer um som com a nossa cara. E eu presenteei meus amigos com o show da minha banda, assim, não sei se vocês gostaram, mas acho que gostaram, foi bem louco, foi bacana. E o Champ tava lá, o Marcão tava lá, o Thiagão tava lá, o Graveto tava nascendo, mas tudo bem. Foi muito bom, foi muito legal. Lembranças inesquecíveis. E aí foi o início do Charlie Brown em 1992. Os caras só foram bombar lá pra 97. E até esse período, eles ralavam pra tentar fazer o som deles chegar ao grande público. Naquela época a gente tinha fitinha demo, né? E aí eu peguei os primeiros 4 singles que a gente gravou. E eu andava Santos, como eu não tinha carro nem bicicleta, eu era um andarilho, tanto que eu era bem mais magro, assim. Então eu cruzava Santos pra lá e pra cá, assim, escutando a música, eu chorava, cara, assim, de alegria, assim, mesmo, sabe, mesmo se não fosse rolar, eu já tinha falado, nossa, gravei com um grande produtor, num grande estúdio, ficou uma sonoridade incrível, que a gente tá acostumado a escutar só nos discos que a gente tem e tal. E a galera começou um boato de que eu tava louco de vez, assim, passei ali, o Chorão tava chorando sozinho ali, assim, e tal, assim, ouvindo na fita demo. Agora imagina como foi a emoção quando Charlie Brown se ouviu no rádio pela primeira vez e ao ver que eles estavam crescendo, se tornando os queridinhos dos profissionais da indústria e tocando com várias outras bandas importantes do cenário. Tive a oportunidade, assim, de na época, assim, escutar, tava meio que marcado, ó, a música de vocês vai tocar na rádio e tal. Depois, assim, esse caminho todo esse caminho no anonimato, assim, traçado, 6 anos, assim, de pura luta, abrindo bandas, fazendo amizades, assim, se relacionando com gente do meio, bandas undergrounds que a gente gostava. A gente chegou a tocar com o Titãs, na época do Titanomaquia, que era uma banda já gigantesca e que deu oportunidade pra gente. Eu agradeço muito aí toda a galera do Titãs. A gente tocou com várias bandas na época e tal. Isso, assim, deu pra gente muita força, né? Foi um entusiasmo a mais. O D2, sabe, assim, são pessoas que eu gosto muito. O Zé Gonzalez, assim, na época era DJ dos caras. E aí, assim, quando a gente assinou, né, a gente levou nossa demo para um produtor aqui de São Paulo. E ele falou, ó, vou lançar um single. E assim, naquela época, acho que como sempre, né, assim, eles lançam uma música e se a música não virar, acho que não acaba não vingando e tal. Você fica ali tocando pros seus amigos da faculdade. Ou no meu caso, eu não tenho amigos na faculdade. Então, assim, a gente percebeu que, assim, nosso trabalho, a galera tava gostando. Quando você vê a galera da gravadora entusiasmada, os divulgadores, os produtores e tal, já gravando disco, a gente já comemorava e tal. E é muito louco que... Então, aí eu vi no rádio, a gente ouviu todo mundo junto no rádio, né? A gente quase quebrou a gravadora inteira, assim. Mas todo mundo acha que assim que se fica famoso, o artista já fica automaticamente bem de vida. O Chorão fez questão de contar que não foi bem assim. A música O Couro Vai Comer foi parar em primeiro lugar nas rádios, mas mesmo assim eu ainda morava numa casa que não tinha luz, que não tinha água. Primeiro cortaram minha luz, depois cortaram minha água, depois eu perdi a chave, arrombei a porta. E aí, o Champion tinha medo de dormir lá, por causa das baratas. As baratas dava pra montar assim, botar uma cela assim. Não, a coisa era feia, assim. Eu não quero ficar aqui contando meus lamentos, assim, mas já naquela época a gente estourado, cara, a maior contradição, assim, foi isso. Porque aí depois eu consegui um dinheirinho, assim, pra pagar a luz, né? Assim, na época a gravadora mandou R$200 pra mim, assim. E a minha conta de luz, assim, era tão banal, assim, porque eu não, era R$40.
E aí eu paguei a conta e eu vivi a vela, né, assim, cada dia eu podia acender só uma, porque racionamento, né, de luz, aquela coisa. E aí eu acendi todas as velas de uma vez, e aí a casa pegou fogo, aí foi impossível de permanecer ali. Eu liguei pra gravadora e falei, galera, se vocês não me botarem num apartamento, num flat, qualquer coisa, eu vou pros Estados Unidos pelo México entregar pizza, porque é meu sonho. Todo grupo tem desentendimento. Isso é normal quando se trabalha em equipe, em qualquer lugar que seja. E em 2005, os integrantes originais da banda, incluindo o Champignon, deixaram o Chorão e cada um seguiu para o seu lado. Aí o Chorão ficou até 2011 tocando com seus novos instrumentistas e com o Thiago, que retornou à banda nesse episódio depois de 5 anos fora. Mas, como uma boa conversa entre amigos resolve tudo, em 2011, Champignon e Marcão voltaram a tocar no grupo e o Chorão comentou sobre isso na Rádio Disney. Apesar de levar culpa, você nunca quis que ninguém saísse, assim, não sabe, tipo, são coisas que, acho que pela falta de maturidade minha, dele, assim, de circunstâncias da época, assim, de briguinha boba, que às vezes a gente leva muito a sério, acabaram acontecendo isso tudo, tá? Mas foi bom porque hoje tá todo mundo mais maduro, tá todo mundo mais ciente, valorizando o nosso trabalho e vendo o quanto a galera gosta da gente, a importância que a gente tem na música e tal, assim. Então a gente aprendeu a definitivamente valorizar vocês, o nosso trabalho, tudo que a gente já fez, entendeu? Porque a gente passou eu passei meia vida no Charlie Brown, entendeu? Assim, eu comecei o Charlie Brown com 20 anos, eu tô com 42, então é uma longa vida, assim, dedicada ao rock e tal. Então, assim, a gente aprendeu muito a valorizar, viver disso e achar isso um privilégio, porque viver de música é bom, viver de rock é melhor ainda. E no Brasil é o privilégio maior que se pode ter. Ainda em 2012, nessa última vez que o Chorão passou por aqui para se apresentar no estúdio Rádio Disney, uma fã chamada Letícia perguntou a ele como ele se sentia ao ter voltado recentemente naquela época a tocar com os caras. Oi, eu queria saber qual a sensação de voltar a tocar com os caras que começaram a banda com você. Não, a sensação de voltar pra casa, mas na verdade quem voltou foram eles, mas eu também me sinto em casa, assim, que eu não olho assim, mas assim, a volta deles foi... Acho que era iminente, sabe, assim, eu tinha um sonho, desde que os caras saíram, eu tinha um sonho de voltar a tocar com eles, com todos eles, tanto que quando o Champ foi na minha casa, eu falei, cara, volta pro bagulho, saca, não teve discussão, não teve, eu posso, eu não posso, sabe, e tal, e o Marcão a mesma coisa, a gente foi lá, eu e o Thiago na casa dele, lá intimando, meu irmão, se não voltar a gente vai dar um pau, cara. E foi muito bom, foi a melhor coisa que me aconteceu e acho que pra eles também. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto. E por incrível que pareça, levando em conta esse assunto, quando a banda se desfez, assim, a primeira frase que eu compus, escrevi foi assim: virão dias de luta, mas virão dias de glória. Nossas histórias, dias de luta, dias de glória. E depois de anos fazendo letras virarem como tatuagem na vida dos fãs, algo que fica pra sempre, o Chorão nos deixou em 6 de março de 2013 e o Champignon nos deixou em 9 de setembro daquele mesmo ano. Com isso, o Charlie Brown acabou, mas nunca mais deixou de existir nos corações de milhares de fãs e pessoas que foram cativadas por suas poesias. Essa banda me ensinou quase tudo que eu sei. Mas uma coisa é certa, assim, é você gostar do que você faz, você buscar uma originalidade dentro disso, você não perder a sua identidade, sua meta, seu foco. E assim, se relacionar bem com as pessoas, respeitar a galera e tal, assim tentar ser menos radical do que eu já fui, por exemplo. Eu já tive muito problema por ser um cara muito radical e tal. Então, acho que eu aprendi isso aí. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria, tão natural quanto a luz do dia. Podcast Memória Rádio Disney.